Bom, então vamos lá. Próxima parte, já temos o web service criado com dois métodos, lista e getUsuário. A nossa próxima parte é consumir esses web services. Bom, aí eu posso consumir várias plataformas. Eu vou consumir ele primeiro em uma aplicação desktop e depois uma aplicação Android. E um pouquinho mais para frente eu faço numa aplicação web. Tá? Então, vou fazer do jeito mais simples uma aplicação desktop, nada, uma aplicação Java console mesmo, tá? Para mostrar para vocês como é que faz. Na verdade, eu fazendo isso, eu nem preciso criar um exemplo para web e seja lá o que for, né? Vou mostrar para vocês de um jeito genérico que vocês consigam trabalhar depois com a plataforma Java que vocês quiserem. O Android ali que tem algum detalhe eu vou fazer um pouco diferente. Mas eu vou mostrar como é que consome isso em Java e vocês usem porque vocês quiserem isso aí depois. Tá? Então, eu vou criar um projeto novo, um projeto Java mesmo, uma aplicação Java, só para exemplificar. E eu vou dizer que é consumindo web service. Tá? Bom, para fazer isso aqui, essa classe eu não vou precisar mais, eu vou mandar ela embora. Excluir. Para fazer isso, eu vou usar também novamente, tá no material, no link do projeto aí. Eu vou usar uma classe para consumir esse web service, uma classe que eu peguei da internet. Tem um exemplo legal de get, de post, que a gente pode utilizar para se basear no nosso projeto. Tá? Então eu vou abrir ela, vou colar ela no meu projeto. Não vou criar do zero. É essa aqui, exemplo, http exemplo.java. Ela é uma classe legal pelo seguinte, ela me traz um exemplo de get e um exemplo de post, que é o que a gente não está trabalhando, é o post, né? Mas a gente está trabalhando com get. Então, ela traz um exemplo de get e um exemplo de post. Dá para desmembrar legal. Eu vou me centrar aqui no get. O post eu vou tirar fora. Tá? Então, na verdade, o que ele faz aqui é o seguinte. Esse meu send-get, o que nós vamos ter que trabalhar? Tá? Aqui ele tem toda uma série, depois vocês podem ir dando uma olhada, né? Ele pega as informações pelo método get, ele pega a resposta, ele organiza a resposta num buffer e joga essa resposta na tela. É isso que ele faz. Então tem um exemplo simples, mas é um exemplo que já dá para a gente utilizar para como é que eu posso consumir meu web service. Bom, o que nós vamos ter que mudar para poder trabalhar com isso aqui? Uma maneira mais legal de trabalhar com esse send-get seria se eu passasse o parâmetro de entrada para ele. Eu acho que ficaria mais legal. Mas aí vocês podem melhorar o projeto de vocês, ou eu arrumo aqui. Vou mudar, tá? Eu vou mudar, depois eu também arrumo no exemplo da videoaula. Especialmente pro get, tá? Pro get eu vou mudar, que eu acho que é legal. O que vai mudar de uma aplicação para outra na hora que eu mandar o get? Só vai mudar uma coisa. A minha URL. Na verdade, o que vai mudar aqui é o endereço com a minha requisição. Vocês entendem o seguinte, ó. Ops, será que o NetBeans deu? Não. Vocês entendem que o que muda, principalmente quando eu trabalho com o GET aqui, né? Eu tenho uma requisição, que é uma URL lá em cima, né? Então se eu pegar isso aqui, ó, e mandar um login qualquer, ó. Ué, não deu? Ah, eu acho que eu tirei fora, parei o meu projeto. Tá, só um pouquinho. Deixa eu botar o projeto para rodar de novo. Vocês entendem o seguinte, isso aqui é o meu caminho. Isso, não funciona. Desgraçado. Cadê? Deixa eu copiar.
Ó, esse aqui é o meu caminho. O caminho do meu web service é esse, especialmente da minha classe fazenda. Se eu quiser pegar um usuário, usuário, get, o nome do usuário. Tá ali ele, ó. Estão vendo? Então, é uma requisição HTTP comum. Cara, é um web service, vai me retornar um JSON. Se eu quiser minha lista de usuários, é o usuário barra list, vai vir todo mundo. Então, a forma como nós vamos trabalhar no meu cliente Java é mandar essa URL aqui e, se eu quiser, eu trato o retorno. Certo? Então, o que vai ser feito aqui, que eu posso mexer aqui para ficar mais legal isso, é esse meu send-get, eu vou trocar ele para a seguinte situação para facilitar a vida de vocês aí, de quem for trabalhar. Ele vai me retornar uma string e eu vou receber uma URL. Tá? Daí eu passo como parâmetro a URL para ele, que é só o que muda, e eu recebo como retorno uma string. Então, em vez de jogar isso aqui na tela, eu vou mandar responder isso aqui. Certo? Então, assim, ó, como é que vai ficar? Né? Pensando especificamente no nosso projeto aqui. Como é que vai ficar? Eu vou mandar o URL para ele vai me retornar o JSON. Ok? É isso. Então, eu vou criar uma URL aqui, string caminho, string chamada web service, e esse meu chamado web service vai ser aquele get lá. Ah, como é que eu sei? Bom, eu vou ter que ter o caminho, né? Você não tem como escapar. E claro que, né, numa aplicação real, ele não vai ser localhost, né? Vai ser onde estiver hospedada a nossa aplicação. É isso aqui. Vai ser isso aqui. Eu vou jogar na tela o meu JSON. Pronto, tá feito. Então aqui tá a minha chamada. Olha como é fácil. Ó. Eu dei uma mexidinha no método e vocês já vão pegar lá o método send desse jeito. O post eu vou deixar quieto ali, tá? Só para se alguém quiser mexer depois, poder trabalhar. Mas o que eu vou mudar aqui? Ó? Eu vou mudar minha chamada, mando ela e recebo um JSON, jogo na tela. Só isso. Vamos ver se funciona. E não é aqui. Como é que eu criei? Consumindo web service. É esse aqui, ó. Olha lá, bem tranquilo, ó. Mandou o get e olha a resposta. Tá aqui embaixo, ó. Bem certinho. Tá aqui. Certo? Até aqui, então, quer dizer, eu já estou consumindo meu web service aqui. Acontece o seguinte, né? Eu tô com o meu JSON na mão aqui para fazer o que eu quiser com ele. Mas vamos considerar o seguinte, né? Na vida real, ali eu vou ter uma aplicação web, uma aplicação Android, né? Eu vou querer consumir esse meu JSON e trabalhar ele como objeto também. E como nessas nossas requisições, elas são bem simples, elas são chamadas HTTP, diferente do SOAP, né, quando eu desse um import, ele construía toda uma estrutura para mim, né, de, de, de referências aos objetos que eu trabalhava. Aqui eu estou trabalhando só com JSON, eu estou trabalhando com uma estrutura bem simples. Então, se eu quiser, por exemplo, porque na verdade o que eu mando? Eu mando uma URL lá, né? Eu mando uma URL. Mas eu posso querer trabalhar com o meu retorno
do JSON como se fosse um objeto, né? Trabalhar como um objeto, não como um JSON. Eu teria que trabalhar, sei lá, montar ali tipo um array associativo, uma estrutura padrão, né? Onde eu teria que ir no chave valor ali, né? Login, senha, e-mail, perfil para ter o fazendeiro. Eu gostaria de trabalhar isso aqui, sabendo que isso aqui vai me retornar um objeto também. No caso aqui está muito fácil, né? Eu programei o web service e eu estou programando o retorno. Mas se eu não tivesse, enfim, não importa. O que importa aqui é, eu estou programando, eu tenho essa estrutura no formato JSON e eu quero trabalhar isso como um objeto. Então eu vou pegar um objeto, adivinha qual que eu vou pegar, né? Vou pegar o mesmo, nem sempre eu tenho isso disponível, né? Mas como fui eu que fiz, vou me aproveitar disso. Eu vou pegar o mesmo usuário que eu tenho para trabalhar dentro do web service e eu vou trabalhar ele aqui também. Tá? Eu vou trabalhar ele aqui também. Eu tenho ele aqui e tenho ele lá. Tenho como se fosse uma cópia, né? Tenho uma cópia. Não precisa ser uma cópia. Pode ser uma outra classe que represente de outra maneira as informações, né? Só o que eu preciso, enfim. Mas nesse caso eu tenho a mesma coisa. Então assim, ó. Isso aqui tudo é para representar o seguinte. Eu pego o meu JSON e agora eu quero transformar o meu JSON em objeto. Como é que eu faço? A volta, né? Aqui, lá no web service, eu não pego o meu objeto e transformo em JSON para poder enviar. Aqui eu vou fazer o contrário. Para isso, eu vou importar a nossa velha conhecida biblioteca do Google, JSON. Cadê o meu Google Drive? Aqui. Olha lá. Pá, pá, pá. E vou fazer o contrário aqui. Aqui eu quero fazer o contrário. Eu quero mandar para uma classe. Como é que a gente pode fazer isso aqui? Confesso que nunca fiz. Eu só tinha feito gerar. Agora eu vou fazer, pegar e jogar numa estrutura. Vamos ver se é fácil. Você type. Bom, fiz isso aqui. Agora, se vai funcionar ou não, agora nós vamos descobrir, porque eu vou dar um salt no meu u.getLogin. Vamos ver o que acontece. Vou salvar, vou rodar. Estou otimista. Não deu. O from não é bem assim. Ah, mas será que eu tenho que fazer alguma jogada? G ponto. Para JSON é muito fácil. E o from? Deixa eu tentar fazer diferente.
Não deu. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu tentei fazer aqui, vamos ver se tem aqui. Tentei fazer de uma forma sem olhar aqui. Vou tentar dar uma coladinha no Google só para ver como é que é esse from JSON aqui. Ver se ele me ajuda. From JSON. Eu não tinha feito ainda. Achei que ia ser barbada, mas não foi de primeira. Vamos ver. Tem que pegar o tipo. Tá. Tá, vamos tentar fazer só isso aqui, ó. Deixa eu dar um voltar aqui, porque estava no caminho certo. Eu vou tentar fazer o seguinte. Type, meu usuário, chamar tusuário, é igual. E aí eu tenho que pegar aqui o esqueminha para pegar o tipo, né? Uhum. Que droga. Como é que ele fez essa história aqui? Ah, mas que baita função. Tá, ele tem que pegar o tipo aqui. Olha lá que função que ele faz. Aqui é só o usuário. Aqui eu vou chamar de usuário type. E aqui eu vou chamar de usuário type. Vamos tentar. Feito. Barbadinha, né? É, realmente tinha que ser um detalhezinho ali. Então, o que eu tive que fazer dentro dessa estrutura aqui da minha classe do JSON? Tem que pegar qual é o tipo do meu que eu quero converter através dessa linha aqui, esse type token que eu não conhecia. Né? Então eu tenho que pegar o tipo do usuário, um detalhezinho diferente aqui, né? Eu tenho que usar esse tipo type para pegar o tipo do usuário. O que seria o tipo do usuário? O tipo dessa classe, a estrutura dele, né? Eu não sei internamente exatamente como ele trabalha ali. E aí eu digo assim, quando eu for converter para JSON, eu passo o objeto e passo esse tipo que foi feito aqui em cima, e ele vai pegar esse JSON e vai me converter para o objeto que eu quero. É fácil também. Tinha só essa linha a mais. Notem que agora, ó, eu tenho uma volta também, ó. Tanto é que ele me jogou o Vitor na tela e eu trabalhando com o meu get login. Assim sendo, pessoal, eu consigo. Olha como fica bom de trabalhar, né? Eu tenho lá um modelo, ele não precisa ser exatamente igual, mas ele tem que ser compatível, né? Porque tudo que tiver num tem que ter no outro para poder fazer a conversão legal, né?
Mas o meu modelo lá, eu posso ter uma cópia dentro do meu projeto que eu estou consumindo, e quando eu faço, da mesma forma que eu converto para JSON para enviar, eu uso o from JSON para trazer de volta, ou seja, eu consigo trabalhar sempre com o meu objeto, certo? Eu não preciso trabalhar com a estrutura com a estrutura JSON mesmo, eu trabalho com a classe, que é como a gente está mais acostumado e como é o mais adequado para trabalhar, né? Se a gente ficar manipulando objeto JSON, eu estou trabalhando com a minha estruturinha orientada a objeto, minha classe de modelo, certo? Então agora, pessoal, aqui fechou um exemplo de como é que eu consumo um web service em Java. Eu posso trabalhar isso com qualquer uma das minhas estruturas. Se ficar difícil de trabalhar para web, seja JSF, seja JSP, vocês podem colocar aí nos comentários se não conseguirem, que eu posso montar uma videoaula ou dar alguma dica para vocês. Mas a princípio eu vou fazer só depois o Android. Para fechar isso, está pronto a parte de trabalhar com web service em linhas gerais, acessando o banco de dados. Tá ok? Então é isso. Ele vai no banco, nota que ele foi no banco, eu chamei o meu get direitinho e ele me trouxe ainda o retorno e eu pude jogar na tela aqui o que eu queria no formato de objeto. Ok? Então é isso, até a próxima videoaula.